Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. Sou Simone de Oliveira, trabalhadora voluntária desta casa amada, canteira de fraternidade. Nesta tarde de hoje, o expositor será Luiz Barros. E para dar início, irei fazer a leitura do livro Ceifa de Luz, escrita por Chico Xavier, da coleção Fonte Viva, pelo Espírito de Emmanuel. Ao sol da verdade. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Jesus, João 16:13. De que maneira vencerá o Espiritismo os obstáculos que se lhe agigantam à frente? Há companheiros que indagam: devemos disputar, silenciar, politicar ou dominar a fortuna terrestre? Enquanto isso, outros enfatizam a ilusória necessidade da guerra verbal, agris ou pessoas. Dentro do assunto, no entanto, transcrevamos a questão 699 de O Livro dos Espíritos. Prudente e claro, Kardec formulou aos orientadores espirituais de sua obra a seguinte interrogação: de que maneira pode o Espiritismo contribuir para o progresso? E na lógica de sempre, eis que eles responderam: destruindo o materialismo, que é uma das chagas da sociedade, ele faz que os homens compreendam onde se encontram seus verdadeiros interesses, deixando a vida futura de estar velada pela dúvida. O homem perceberá melhor que por meio do presente lhe é dado preparar o seu futuro, abolindo os prejuízos de seitas, castas e cores. Ensina aos homens a grande solidariedade que os há de unir como irmãos. Não nos iludamos com respeito às nossas tarefas. Somos todos chamados pela bênção do Cristo a fazer luz no mundo das consciências, a começar de nós mesmos, dissipando as trevas do materialismo ao clarão da verdade, não pelo espírito da força, mas pela força do espírito, a expressar-se em serviço, fraternidade, entendimento e educação. Com a oração que o Mestre nos ensinou, vamos fazê-la para passar a palavra ao nosso irmão Luiz Barros, expositor desta tarde. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Passo a palavra para o meu irmão Luiz Barros, expositor desta tarde. Gratidão desde já para com todos a sua audiência. Olá, meus irmãos, boa tarde. Todos sejamos abençoados por Jesus. Tenhamos hoje uma tarde de conhecimento, uma tarde de um bate-papo muito descontraído, alegre, que possamos extrair de alguma forma algum tipo de ensinamento através dessa mensagem que será trazida por Francisco Cândido Xavier e por Emmanuel. Então, agradecer primeiramente a oportunidade do Canteiro de Fraternidade e nos dar essa oportunidade de estudo, essa oportunidade de propagar também os ensinamentos do Cristo. E não se enganem, né? A gente que está do lado de cá aprende muito, né? E aí eu faço um convite também a vocês, né? Estudem, busquem um texto, né, do que vai ser exposto por algum palestrante nos próximos dias,
faça uma leitura, faça uma reflexão, né? Componha um pensamento, um segmento, uma linha de pensamento, quero dizer. Construa essa linha de pensamento e vocês verão que se aprende, né? Aprende outras coisas, outros detalhes, né? Que em uma simples leitura a gente acabaria não percebendo, né? Então, quando a gente faz uma leitura repetidas vezes para poder entender e extrair dali o melhor ensinamento, né? O pensamento mais profundo, a gente consegue assimilar coisas, né, que em uma primeira leitura não conseguiria. Então fica aqui o convite, a gratidão ao Canto de Fraternidade, o convite a vocês para poder praticar esse tipo de estudo, tá? Só lembrando que a casa também possui um grupo de estudo sistemático da doutrina espírita. Então quem quiser participar, manda aqui os comentários ou manda lá no grupo do WhatsApp para a gente poder saber desse interesse e encaminhar, né, ao responsável coordenador do grupo de estudo, né? Eu tenho interesse, a questão aqui está faltando tempo, mas muito interesse, e eu vejo que tem um contrapeso no momento que eu venho estudar aqui para apresentar aí para vocês. Então vamos, antes de tudo, fazer uma ambientação, né, para criar essa conexão entre eu do lado de cá e vocês que estão me ouvindo. Vamos fazer uma leitura de um poema, tá, do mesmo livro, e aí a gente vai criar esse clima, né, de conexão para a gente em seguida começar a nossa exposição, tá certo? Então vamos aqui fazer a leitura desse poema. Ela foi retirada no mesmo livro que a gente vai fazer a exposição, que é Antologia Mediúnica do Natal, que é uma composição de diversos espíritos através da mediunidade de Francisco Cândido Xavier. E o espírito que trouxe esse poema se chama Irene Pinto, Irene S. Pinto. Muito, muito interessante. Eu vou ler aqui, recitar para vocês. Natal. Grande bolo à mesa, a árvore linda em festa. O brilho da noite empresta, regozija ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo, em doce fulguração. Tudo é bênção que se aflora, de envolta na melodia da luminosa alegria, que te beija a segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo, sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes de chagas, enxaga e dor, e ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues à porta o Mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta, entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupas aos nus. Anjos dos céus sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com quem te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho dos teus gestos redentores recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lá. Pois é, muito interessante que nesse período de Natal a gente está, como o texto comentou, a gente está algumas vezes olhando para dentro, né, fazendo a nossa árvore de Natal, a gente está comprando os presentes dos nossos familiares, arrumando a nossa casa, mas a gente tem que sempre lembrar que Jesus fazia tudo para os outros, né, para fora, né, e aí fica o convite, né, de um irmão daquele, né,
com certeza vai receber. Quem, né, se virar para fora vai estar sendo a imagem de Jesus, né? Então vamos exercitar isso, tá? Mas sempre com muito amor, cada coisa no seu tempo. A gente não quer nada assim que a gente vá além da segurança, além do como é que eu posso dizer, do discernimento, da segurança, enfim, né? Acho que vocês entenderam. Tudo no que for possível, tá? Também não é colocar qualquer tipo de dificuldade à frente de tudo. A gente tem que encarar os fatos, certo? Com a devida imparcialidade. Bom, então, iniciando agora o nosso tema, que é o capítulo 72, na glória do Cristo. E aí eu venho não só falar, né, do nosso tema, mas também do poema que a gente abriu, que em dezembro normalmente a gente associa, né, muito tudo a Jesus, né? E aí a gente tem que lembrar que Jesus, pelo fato de ele é o aniversariante de dezembro, perfeito, tá certo. O mês é dele, claro, né, indiscutível isso, mas a gente tem que lembrar, saudar, parabenizar, exemplificar Jesus o ano todo. Não é só em dezembro que a gente vai ser um anjinho, né? A gente tem que se esforçar para ser um anjinho o ano todo, certo? E aí que vem essa, não é uma dica, mas quanto mais a gente se envolver, estar conectado com Jesus ao longo do ano, mais a gente vai comemorar, né, a sua presença ao longo do ano, né? Quanto mais a gente estiver na presença dele, ele em nossa presença, mais a gente vai, né, parabenizá-lo ao longo do ano, não somente em dezembro. É normal a gente ver algumas situações que somente pelo fato de ser dezembro, aquela pessoa fez aquele tipo de ação, mas se fosse em outra época do ano não faria. Se fosse no dia do aniversário da pessoa não faria. Não dá, né? Tem que fazer sempre. E aqui fica um convite para mim, para você que me assiste, para a gente buscar, né, fazer o que a gente faz em dezembro, a gente fazer ao longo do ano. E aí vem algumas, digamos assim, sugestões, né? Como a gente está conectado a Jesus ao longo do ano, né? Mesmo nas horas difíceis e nas horas mais tranquilas. A gente pode estar conectado com Jesus e estar mergulhado nessa energia através de cânticos, né? Buscar músicas agradáveis, músicas que falem de Jesus, que a gente está ali sempre cantando e proferindo ali o nome do nosso irmão, proferindo ali os seus ensinamentos, e com certeza vai estar absorvendo por osmose, nem que seja por osmose, vai estar absorvendo alguma coisa. Então, através de cânticos, orações, você está sempre em oração, sempre conectado com a espiritualidade, né, para que seja intuído, para que seja orientado da melhor forma possível sempre que surgir alguma dificuldade, né? Através do exemplo, então a gente estudando Jesus, vendo o que é que ele fez e dar o exemplo, né? No momento que a gente se esforça para dar aquele exemplo correto, a gente está também praticando os ensinamentos de Jesus, né? Na vigilância, se manter vigilante ao longo do ano, né, para não cair, não falhar quando for solicitado, né, quando for posto em prova, tentar não falhar. É óbvio que a gente está suscetível às falhas, mas a gente tem a capacidade de estudar, tem a capacidade de se preparar para no momento que chegar a gente conseguir superar isso sem cair, né? E por fim são os estudos, o convite que eu fiz aqui para poder retirar, destacar dentro do mês um título que te chamou a atenção. Certamente vai ter o
o nome do livro, então buscar o nome do livro, buscar o livro, ler aquele título, ler 2, 3 vezes, fazer um resumo, fazer uma explanação. Isso é bom para você, isso é bom para o seu conhecimento, para a sua evolução, né? Esse aprendizado, vai aprender mais, vai poder depois exemplificar melhor, né? Fazer boas ações. Então tudo isso aí fica essa dica, né? Não é uma dica, mas fica ações que a gente consegue manter esse contato aí com Jesus. E para nosso capítulo de hoje a gente vai falar da glória do Cristo. E o texto ele traz um pouco da conexão, um recorte, mais voltado para mediunidade, né? Não só do Cristo, mas de outras personalidades, né? E como o mês é do Cristo, a gente vai recortar somente a mediunidade do Cristo, porque a gente sabe que a mediunidade não surgiu com Jesus Cristo, ela já existia muitos milhares de anos atrás, desde a época da antiguidade já existia. Claro que a coisa foi evoluindo ao longo do tempo, né? Certamente em alguns momentos a mediunidade o médium não tinha controle total ou pleno sobre o seu corpo, então perdia um pouco a consciência. Aos poucos a coisa foi sendo estudada, sendo aprimorada, né? Até a própria interferência da espiritualidade foi sendo aprimorada. Então ela evoluiu, mas sempre existiu, né? A gente pode tirar aí um retrato da história quando a gente ouve falar das bruxas, né, que foram queimadas, né? Algumas possivelmente possuíam algum tipo de mediunidade, conseguiam fazer algum tipo de manipulação, né? A gente sabe que existe magnetismo, então a pessoa que domina pode fazer coisas físicas, né, através do magnetismo. Os videntes, os clarividentes, né, que ao longo da história conseguiam visualizar alguns detalhes e com isso encaminhava melhor a tropa, no caso de uma guerra, ou um rei, direcionar o rei para uma decisão. Tudo isso, os curandeiros, os sacerdotes, todos esses talvez possuíam algum tipo de mediunidade um pouco mais aflorada, a ponto de utilizar e externar isso. E a gente sabe também que Moisés também, né, possuía essa mediunidade aflorada, porque fez esse contato diversas vezes aí com a espiritualidade maior. E Jesus, que é o recorte do nosso texto, ele foi o que trouxe as maiores características da mediunidade. Jesus Cristo, ele, por ser um espírito evoluído, ele conseguiu, digamos assim, representar com fidelidade, né, todas as características e da melhor forma possível. Então, como é que ocorreu essa mediunidade de Jesus? Não como, mas através de quê, né? A gente pode ver ali através dos seus milagres, utilizando o magnetismo, como no caso quando ele transformou a água em vinho, quando ele tem outros detalhes, né, que multiplicou os pães, né, o vinho multiplicou, enfim, também utilizou, né, dessa mediunidade avançada e muito bem feita, né, através, né, da pureza da coisa. Então conseguiu realizar esses feitos, ou então através de desobsessões de ordem física, quando curava os leprosos, os cegos, etc. E desobsessões de ordem espiritual, quando tirava os espíritos, né, o demônio de possuir, né, o corpo da pessoa.
né? Ele fez isso diversas vezes, de diversas formas, diversos graus, com uma simplicidade de movimentos, digamos assim. Não era nada alegórico, nada do tipo, apenas ali no diálogo e mostrando também a sua presença, né, a sua força, o seu poder, digamos assim. Ele fez diversos tipos de desobsessão, levantando os corpos cadaverizados, né? Aqui do lado tá minha pesquinha, tá? Então estou lendo aqui e falo com vocês. Então Jesus, ele por algumas vezes, não sei precisar quantas, mas ele foi ao encontro de uma pessoa que já estava sido dada como morta ou estava em vias de, e ele foi lá e levantou, né, digamos assim, aquele cadáver, porque se estava tido como morta, levantou. Acho que foi em uma passagem de uma menina que o pai pediu para entrar e todos os familiares estavam chorando, e no final ele disse: não, a menina só estava dormindo, né? Regenerando forças vitais de enfermos. Em outros casos, as pessoas enfermas à beira da morte, algo do tipo, ele fez, né, esse milagre, essa ajuda, esse auxílio de revigorizar. E aí, fazendo um paralelo do que eu conversei agora há pouco, na verdade, da nossa poema de abertura, é Jesus sendo Jesus, né? E será que a gente não pode também ser Jesus no momento do auxílio a esses irmãos? Tudo que eu já falei aqui, o magnetismo, desobsessão, levar energias boas, salutares às pessoas necessitadas, a gente também tem condições disso. A gente não precisa ficar em dúvida. Óbvio que a dúvida vai vir, mas a gente tem plenas condições. Basta ter vontade, a vontade que Jesus também tinha de ir lá e fazer, né? Então a gente precisa ter essa coragem, essa vontade de fazer acontecer, né? Não ficar só olhando, esperando cair do céu, esperando que alguém vinha para fazer acontecer, ajudar aquele irmão. A gente tem que ir lá, levantar e fazer, que seria o que Jesus faz, né? Faria. Ele não iria ficar esperando ninguém. Apaziguando desordens da natureza. Isso é interessante, que em um barco ele estava dormindo e deu uma tempestade, alguma coisa assim do tipo, e ele em um comando, a natureza ela se acalmou, né? É bem interessante. Os discípulos ficaram assim, de olhos arregalados. Multiplicando alimentos, como eu já falei, através seja do magnetismo, ou seja de qualquer outro meio, através da mediunidade. Lembrando que Jesus, ele, por ser um espírito muito avançado, muito evoluído, ele também não revelou tudo, né, por entender, por perceber que a gente não estava preparado. Então talvez uma dessas ações, através da sua mediunidade, também ainda não está no momento de ser revelada para a gente agora. Mas nós sabemos, nós ouvimos, aprendemos, lemos através da Bíblia, né, e cremos nisso. E é isso a gente vai falar até mais no final. Então, lendo pensamentos ocultos, neste caso aí foi a filha de Magdala, né? Então ele percebeu, através das preocupações dela, né, o que é que ela realmente desejava, e assim ele pôde auxiliar. E eu tenho uma lembrança de passagem também dos sacerdotes, né, dos fariseus, que estavam testando, pondo Jesus à prova nos seus ensinamentos, né, através do que ele dizia de ser a palavra do Pai, né? Na verdade, Jesus confirmava isso, e os fariseus e os sacerdotes iam à prova, né, buscar de alguma forma fazer com que Jesus, digamos assim, cometesse alguns tipos de erro para poder
condená-lo, né? No final, eles queriam condenar Jesus. E Jesus sabia, né? Inclusive tem passagem que ele comenta, né? Que ele dá algumas respostas, justamente até respostas que deixam as pessoas que estavam em busca ali de algo ruim, deixam sem a resposta que queria. Então ele consegue entender, perceber essas coisas, né? Conversando com desencarnados, então Jesus utilizou a sua mediunidade para poder conversar com os desencarnados, ter as clarevidências, né? Então, fascinante a gente ler as passagens que Jesus ia para algumas cidades e falava: vá lá, pegue um burrinho que está assim, assim, assado, e se alguém perguntar, fale que não lembro agora como é que ele, para filho do homem, alguma coisa assim do tipo. E acontecia exatamente a mesma coisa. A pessoa, o discípulo, o apóstolo ia lá, quando pegava o burrinho que estava em tal lugar, como ele falou, com um galhozinho na mão, etc. Ele falava para as pessoas que era para o filho do homem, e as pessoas deixavam a coisa acontecer. Então era de uma clara evidência magnífica, né? Super claro, super transparente, sem nenhum tipo de interferência. Então é magnífico. Materializa-se diante dos aprendizes após a sua morte. Então Jesus ali, após o terceiro dia, ele se materializa e mostra, se apresenta diante dos seus aprendizes, e mais tarde em espírito para Saulo de Tarso, que se tornaria um dos grandes missionários, né, da palavra de Cristo. Então, por conta desse evoluído estado de evolução que Jesus possuía, ele conseguiu essas benfeituras. Mas é aquela coisa, a gente também consegue. Afinal de contas, ele falou que sois deuses. Se quiseres mover aquela montanha dali até aqui, nós conseguimos, é apenas ter fé, né? Então, fé não vai se conseguir de uma hora para outra. A gente vai ter que construir através de boas ações, através de bons pensamentos, né? Através do estudo também. A gente vai buscando, né, ali o conhecimento, buscando as ações das coisas acontecerem, e vai criando, vai fortificando ali aquela fé e praticando também. Não adianta nada só estudar, só ler e não praticar, e vai construindo essa fé, tá? Bom, então, diante disso tudo, a gente consegue perceber, né, a clareza, né, que a mediunidade de Jesus era, né? Então era uma mediunidade, digamos assim, pura, né? Não existe mediunidade pura ou não pura, mas para a gente conseguir entender, digamos que seria isso, né? Então a gente percebe a glória que foi realmente Jesus estar aqui entre a gente. E aí vem um ponto interessante, que em algumas vezes, algumas religiões ou algumas pessoas duvidam dessa presença de Jesus entre nós, né? E aí como é que fica, né? Como é que a gente procede, né? Será que a gente também em algum momento teve dúvidas, né? Normal, é tranquilo, acontece, né? Mas aí a gente tem que saber separar muito bem as coisas, né? Porque pode-se pensar que é algo foi psicológico, enfim, parapsicológico, parapsíquico ou coisas do tipo, enquanto que na verdade e isso forjando uma dúvida, forjando uma negação, né, da presença de Jesus entre nós, enquanto que não, na verdade realmente ele esteve entre nós, porque se não estivesse, nós não estaríamos lendo esse texto ditado pelo Espírito de Emmanuel, nós não estaríamos lendo outras literaturas de espíritos evoluídos falando de Jesus e de suas passagens,
né? Então a gente tem que realmente perceber todo esse contexto e ter certeza, sim, Jesus esteve conosco. Certamente eu estava lá, você estava lá. Em que posição? Não sabemos, né? Se nós éramos um dos discípulos de Jesus, ou se nós éramos Judas, ou se nós éramos os soldados, ou se nós éramos... A gente não sabe. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é, hoje, tendo contato com essa doutrina reveladora e contato com esses ensinamentos, a gente tem que fazer a nossa parte, que é, hoje, buscar exemplificar com a maior fidelidade possível os ensinamentos de Jesus, buscar ser ele. Claro que é algo que é um pouco distante, mas a gente tem que buscar, tem que tentar, tá? Então, diante, né, desse conhecimento, dessa exposição que a gente trouxe aqui e sanar de uma vez por todas qualquer tipo de dúvida de que Jesus, né, não esteve na Terra, não esteve aqui encarnado entre nós, sim esteve, né? A gente pode comprovar isso em diversos textos. E agora a gente buscar, né, primeiramente, agradecer a presença dele, né, os ensinamentos que ele trouxe, e agora a gente fazer o exemplo, né, fazer o ensinamento dele chegar, nos invadir e fazer espalhar no mundo aí, espalhar na nossa cidade, no nosso bairro, começar pequeno, porque nada começa grande, né? Então a gente tem que começar passinho de formiga. E aí fica aquele pensamento que a gente teve no início aqui da nossa conversa, que dezembro é um mês especial, que dezembro é um mês do nascimento de Jesus, que dezembro a gente está mais propício a ser uma pessoa melhor, a fazer ações melhores. Então vamos prolongar esse sentimento, né, que dure o ano todo, né? Então próximo mês a gente começa aí com janeiro, ano novo, a gente depositar não só nesse ano, mas em todos os anos, uma esperança, uma vontade de fazer o mundo diferente e seguir ao longo do ano com essa mesma vontade, com essa mesma exemplificação, né, dos ensinamentos de Jesus. E é esse o convite, é essa a solicitação que eu faço a vocês, né, para que a gente se esforce, para que a gente alcance aí esse objetivo. E diante de toda essa explanação, né, eu aqui encerro a minha participação, novamente agradecendo ao Canteiro de Fraternidade, a oportunidade de estar aqui conversando. Peço desculpas se de alguma forma falei alguma palavra que não caiu bem, né? Pode ficar à vontade para poder trocar e escolher uma palavra que melhor, né, se encaixe aí ao seu entendimento, e espero que esteja, enfim, o nosso papo aqui alcance um entendimento para que a gente possa transformar isso em ação. O mais importante não é entender as minhas palavras, e sim entender os ensinamentos de Jesus e fazer isso se propagar. Que Jesus nos abençoe, que tenhamos todos um bom fim de ano, um fim de ano em paz, que o próximo ano comece com boas energias, né, que a gente possa estender ao longo do ano todo esses ensinamentos que Jesus veio aqui especialmente para nós, a Terra, para nos ensinar. E com certeza conseguiu êxito. Resta agora os aprendizes fazer o dever de casa. Que Jesus nos abençoe. Tenham todos uma boa tarde. E é com muita gratidão que vamos dar por encerrado a palestra dessa tarde. Rogamos ao Pai, Deus eterno, soberano, misericordioso, justo, único, e ao teu Filho amado Jesus Cristo, a espiritualidade amiga que está à frente dos trabalhos desta casa, Canteiro de Fraternidade, a toda essa equipe espiritual, a toda essa equipe física
que tem fortalecido esse trabalho. Agradecemos ao palestrante dessa tarde pelas boas energias. Agradecemos a nós por estarmos conectados com o alto. Tenhamos uma tarde maravilhosa, abençoada, uma semana de muita paz. Gratidão por esse momento. Com oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livra, Senhor, todo o mal que assim seja. Gratidão, gratidão, gratidão.